Olá, você está comigo no Agora é com Abranches. Aqui, você já sabe, sempre terá um assunto que vai contribuir com seu crescimento pessoal. E hoje não é diferente, hein? Eu converso com um professor que tem aplicado consultorias em todo o país, levando as pessoas a olharem de um jeito muito especial para o tempo. E você, como é que tem cuidado do seu, hein? Meu convidado está aqui, é o professor Carlos Júlio. Professor, muito bom tê-lo aqui conosco para nos ajudar a entender, professor, como é que é essa questão do tempo. Nosso programa tem aí, em média, 30 minutos. O que é possível uma pessoa fazer em 30 minutos para tomar conta da própria vida, professor? Por exemplo, participar do Agora com Abranches. Oba! Minutos, não é verdade? Não, mas, olha, um bom dia, uma boa tarde a todos vocês da nossa querida Band Vale. Prazer estar aqui com vocês. Acho muito bacana que a gente tenha um espaço na TV brasileira para falar de coisas boas, porque a gente tem falado muito de coisa ruim. É pandemia, é CPI da pandemia, é esquerda versus direita, é negacionismos versus radicalismos, e a gente fica numa condição aí que eu fico pensando que mesmo as pessoas mais educadas, mais cultas, começam a se perder nesse emaranhado de propostas e de radicalismo. Eu fico imaginando aquele cidadão comum, você, né, que está aí cuidando do seu trabalho, da sua família, no seu dia a dia, ainda tendo que acompanhar tudo isso. Mas olha, Abranches, a verdade é o seguinte: a vida continua e viver é muito bom. Gerir o tempo de vida é algo muito importante. Quantas vezes você ouve a pessoa dizer assim: nossa, como a vida passa rápido, olha só, já me casei, já tenho filhos, eu, no caso, já tenho 4 netos, parece que foi ontem que eu nasci, não é verdade? Então não há que desperdiçar tempo na vida. E aí, essa questão do tempo, que sempre foi algo que me preocupou bastante, tanto que esse é o tema do meu último livro, que é o meu 9º livro, que eu não posso deixar de fazer hoje, é justamente para ajudar as pessoas a como gerir melhor o seu tempo. Não só no trabalho, mas eu diria, gerir melhor o seu tempo no trabalho para que possamos ter efetivamente outros tempos, né? Outros tempos. Quantas pessoas você conhece, Abranche, você, telespectador aqui da Band Vale, quantas pessoas você conhece que vira para você e fala assim: eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer minha ginástica, eu não consigo dar minha caminhada. Ora, a pergunta é: você se coloca na sua agenda? Ou você coloca tudo na agenda, ou melhor, você coloca tudo na sua agenda, menos você? Você tem que se colocar na sua agenda. E para isso é fundamental nós termos um tripézinho que ajuda no trabalho e que ajuda na tua vida pessoal, que é ter foco, ter disciplina e ter organização. Se você, Maravilha. se Professor, você eu gosto de ver essa objetividade da sua fala aí, porque eu já vi em algumas de suas palestras que um dos segredos do sucesso, além desse tripé que o senhor acabou de citar aí, está na simplicidade. Em que sentido a simplicidade ajuda no segredo da vitória? Não, acho que a simplicidade é, por exemplo, você faz a listinha do que você tem para fazer no dia? Eu faço. O pessoal chama isso de to-do list em inglês, né? Mas a tua listinha do que você tem para fazer. Mas não basta ter a listinha. A questão é como é que você se organiza em cima dessa lista de afazeres. Se você perguntar para a maioria das pessoas: você tem 15 itens na sua listinha, quais você vai fazer primeiro? Ou quais você faz primeiro? Elas vão certamente dizer que a resposta é inteligente, né? Eu faço as mais urgentes, que não está errado, ou eu faço as mais importantes, que tampouco está errado. Mas a verdade é que isso não é verdade. A verdade é, nós fazemos as mais fáceis. E quando nós fazemos as mais fáceis, não necessariamente são aquelas que vão dar um impacto de produtividade no seu dia. Então, você ter a habilidade de organizar a sua listinha para fazer primeiro aquilo que você não pode deixar de fazer hoje é fundamental, tá certo? Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse programa com você. Eu, invariavelmente, o que eu faço?
Eu até às 8h30 da manhã eu me dou de presente. Então eu acordo por volta de 6, 6h30, então eu me dou 2 horas de presente todos os dias. Então essas 2 horas é a minha musculação, ou é a minha aeróbica, é a minha meditação, é um presente meu. Só a partir das 8h30 que eu começo a me preocupar com a outra agenda. Então olha só, eu não vejo o WhatsApp antes das 8h30. Não abro e-mail antes das 8h30. A não ser que tenha alguma coisa muito especial, por exemplo, sei lá, tem uma gravação aqui na Band Vale. Aí não tem jeito. Tem uma palestra para algum cliente que vai começar às 9h. Não dá para eu começar a pensar nisso às 8h30 da manhã. Mas eu me dou de presente essas 2 horas. E aí a pergunta para você que está nos assistindo: quais horas do seu dia você se dá de presente? Que seja para fazer nada. Seja para fazer sua meditação, a sua oração, se você é uma pessoa de fé, está tudo certo. Afinal de contas, a nossa saúde, holisticamente falando, é saúde física, mental, espiritual, financeira, por que não? E eu digo, com disciplina, você vai mais longe. Agora, tem uma coisa importante que eu estou vendo aí, um barulhinho de chegada de mensagem no seu celular. Você deve ter ouvido em casa também no celular do professor. Ele está em plena entrevista. Não para de receber mensagem, claro, né? Porque tem muito a dizer, é por isso que ele está aqui. Eu não respondo, eu nem sei porque elas estão chegando. Mas é isso, professor, a gente sabe que o senhor está concedendo meia hora de bate-papo com a gente e as pessoas estão te procurando para poder, quem sabe, pedir alguma orientação, pedir alguma ajuda para entender como é que é esse processo. Mas por enquanto, gente, o professor está aqui conosco, nos ajudando a alimentar de informações positivas o Agora com Abranches. Vou fazer um pequeno intervalo agora, professor, para a gente poder conversar um pouquinho mais daqui a pouco, mas falando sobretudo sobre essa pressa que as pessoas têm. Muita gente tem pressa, quer uma resposta rápida. E o mundo caótico da pandemia não freou o consumismo das pessoas. São muitos estímulos roubando a nossa atenção. E como é que fica então o foco? Como é que fica a questão do foco? Esse é um dos temas que nós vamos tratar daqui a pouquinho aqui no Agora com Abranches. Até já! Estamos aqui de volta com pressa, mas sem muita afobação, hein, gente? Para a gente poder fazer a nossa conversa legal. Eu estava dizendo aqui que as pessoas continuam consumistas, continuam atrás. Por isso que as pessoas não param de sair, mesmo em plena pandemia, porque querem o consumo, atendem a isso, atendem aos estímulos que acabam roubando o nosso foco. Eu estou conversando com o professor Carlos Júlio, que está aqui comigo. Professor, eis aí um dos tópicos que o senhor gosta de abordar nas suas palestras, nos seus livros. O foco, como é que eu consigo sobreviver, como é que eu consigo focar para poder alcançar os meus resultados, não dando tanta atenção a isso que o mundo às vezes nos atrai. Nós falamos, Abranches, no bloco anterior, e eu acredito muito nisso, até por observação, né? São 50 anos de trabalho, são mais de 30 anos como presidente de empresa, são mais de 30 anos como conselheiro profissional independente. E uma das missões que nós temos nos cargos de liderança é observar o time para poder ajudar o time a performar, né? Eu costumo dizer que o líder é aquele que faz o time jogar, não é aquele que joga pelo time, né? O chefe é aquele que manda e acaba fazendo e é tudo com ele. O líder é aquele que faz a equipe entregar os resultados. E para isso você tem que observar cada um dos seus colaboradores para saber quem joga melhor em que posição. É a função do treinador também no futebol. Quantos casos nós conhecemos e quando você muda, né? Quando você altera o jogador da posição, ele passa a render muito mais. E observando esses profissionais, é que eu tirei aquela trilogia que nós falamos no bloco anterior. Foco, disciplina e organização. E o que é foco? A pergunta que você me fez. Foco é a tua capacidade de dizer não. Porque quando você diz, não é o não para tudo, quem diz não para tudo não faz nada. Mas quem diz sim para tudo, acaba fazendo a agenda do outro, não a sua agenda. Né? Foco é aquele não para te manter no que você precisa fazer. E disciplina? Ué, o que é uma pessoa disciplinada? É aquela que faz o que diz que ia fazer. Não é? Se você é uma pessoa disciplinada, né, e faz o que diz que ia fazer, teu dia rende, porque se propõe ao foco. Eu me proponho a fazer isso e faço.
nós temos que entender, eu estou vendo que está realmente apitando uma coisinha aqui, mas eu não tenho a menor ideia do que seja. Não tem problema, professor. A gente faz o seguinte, o barulhinho pode até continuar acontecendo, esse é sinal de que o senhor está sendo procurado, a gente já desligou tudo aqui, mas olha, está vendo, gente, o que é a gente ter foco? Os barulhinhos não vão tirar a gente do foco, não, porque tá vendo como é que é o negócio aí, professor? Estamos provando aqui que a gente continua no foco. Vai lá. Então, vamos lá. Foco, disciplina. Estava falando agora da disciplina. O que é a disciplina? Por exemplo, eu costumo falar, Abranches, para aluno em sala de aula. Se você não está conseguindo entregar o que você prometeu, tem duas possibilidades. Ou você está prometendo o que não consegue fazer, ou você não está fazendo o que você prometeu fazer. Em ambos os casos, é muito sério. É extremamente sério, né? Porque a disciplina é que vai determinar a qualidade e o volume do seu trabalho. E o que é organização? Organização é onde a gente ganha o jogo. Porque tem muita gente que trabalha muito desorganizadamente. A etimologia da palavra já nos diz. Ação organizada, organização. Você se organiza para trabalhar? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo para vocês agora aqui. Olha aqui. Agora eu percebi que esse barulhinho é mensagens de e-mail, porque eu estou com o WhatsApp desligado. Então, o que eu deveria ter feito antes de entrar no ar com vocês? Eu deveria ter desativado as minhas mensagens ou eu deveria não ter aberto a minha caixa de e-mails, percebe? Isso é organização. Eu falhei, mesmo sendo um sábado gostoso aqui, não importa. Vocês mereciam o melhor de mim. Eu deveria ter corrigido isso antes. No próximo bloco, professor, a gente desliga esse e-mail aí, porque eu quero continuar contigo, porque eu sou perseverante, viu? Aliás, tem uma frase sua que eu gosto muito. O senhor disse que há mais pessoas que desistem no meio da jornada do que aquelas que realmente fracassam, né? Então, continuar com flexibilidade, redesenhando a rota, é uma das chaves da prosperidade? Abranches, isso aí é uma pesquisa que nós fizemos, não sei se você sabe, eu sou sócio lá do Instituto Locomotiva de Pesquisas, né? Quem aparece mais aí é um craque, que é o meu sócio, Renato Meireles, né? Que agora, inclusive, vai estrear na Band News FM, o Renato Meireles, né? Como um colunista. Estamos sabendo. Seja bem-vindo. Eu fui colunista da Band News FM nos 2 primeiros anos de Band News FM, lá atrás, quando o Marcelo D'Angelo criou essa emissora que hoje é uma líder, né, no que a gente chama de Radio News, né, o Rádio Notícia. Muito bem. Voltando, então, ao tema, a questão a gente faz muita pesquisa lá no Locomotivo. E uma das pesquisas que a gente faz, o que a gente fez, foi sobre os empreendedores que dão certo. E, para você estudar os que deram certo, você também tem que estudar os que não deram certo. E a gente percebe que o número daqueles empreendedores que desistem é maior do que aqueles que fracassam. Antes de fracassar, o cara desistiu. E aí, quando a gente vai estudar aqueles que deram certo, nós percebemos que, como ele não desistiu, tem uma curva de aprendizagem do negócio que ele, por resistir, corrigindo erros, mas não desistindo dos acertos, ele acaba dando certo. Então, essa é uma conclusão interessante. Os empreendedores que viram empresário, o que é um empresário, né? A gente pode dizer que o empresário é um empreendedor que deu certo. Porque tem empreendedor que trabalham para terceiros, também são empreendedores, não é verdade? Então, é exatamente isso. Aqueles que desistem é um número muito maior do que aqueles que efetivamente dão certo. Aqueles que incorporam os erros, aprendem com os erros, mas não param no meio da caminhada, né? Olha, nós vamos fazer mais um intervalo aqui, mas já que o senhor trouxe a questão do empresário, eu quero falar um pouco do mundo corporativo. Eu sei que há muito trabalho de consultoria sua para as empresas que querem vencer os erros e prosseguirem na jornada. Vamos falar de estratégia, tá bom? Qual a importância dela para todos os movimentos da vida, entre eles o corporativo. Daqui a pouquinho, aqui no Agora é com Abranches. Até já. Estamos de volta com Agora é com Abranches. Eu estou aqui com o campeão mundial de receber e-mails durante a entrevista, que é o professor Carlos Júlio. Professor, não vale, hein? Nem no sábado o pessoal te perdoa, professor. Que história é essa? Poxa vida, hein? Mas uma coisa, esse seria para muitos o ônus
de você estar 40 anos em salas de aula. Para mim é o bônus. Eu tenho, Abranches, assim, acho que são poucas coisas que eu tenho assim que realmente despertam a minha vaidade. Lembrando que todos nós somos vaidosos, eu acho que o nosso esforço é gerenciar essa vaidade, né? Exatamente. Não Ela deixar ela tomar conta. não pode ser exacerbada. Eu acho É. que quem não tem vaidade não toma banho, né? Não penteia o cabelo, sei lá o quê. Então tem que ter. E uma das coisas que me deixa realmente vaidoso são 40 anos ininterruptos de sala de aula. Parabéns, professor. Foram 40 anos cumpridos agora dia 8 de agosto de 2020. Então, dia 8 de agosto agora eu farei 41 anos. E o mais interessante, Abranches, dizer o seguinte: todas as turmas para as quais eu dei aula regulares, né, turmas regulares, não uma que você vai lá faz uma palestra, mas as turmas regulares, eu fui ou paraninfo ou patrono dessas turmas. Muito bem, qual é a minha conclusão? Eu fui aluno e continuo sendo aluno. O aluno não escolhe como melhor, o aluno escolhe como paraninfo ou como patrono o melhor professor. Não necessariamente. Ele escolhe o mais próximo. E eu prefiro ser o mais próximo do que o melhor professor. Então, isso me traz um orgulho, uma satisfação muito grande. Só que aí mantém-se muitas das relações. Então, eu tenho muitos alunos que me perguntam, me pedem ajuda, tem alguns que me contratam como coach, como mentor, etc. E como eu dou aula nessas escolas, vamos dizer assim, de negócios de alta reputação, como é o caso da Fundação Getúlio Vargas, da minha querida FIA, né, da USP e tudo mais, esses meus alunos lá de trás, hoje são diretores e até muitos CEOs de muitas empresas. E eu mantenho essa relação. Mantenho porque, evidentemente, também faz parte do meu escopo de trabalho, os coaches, as mentorias, as palestras, os treinamentos, menos consultoria, minhas participações em conselhos, mas também faço com muito prazer, porque é um eterno aprendizado, né? Então, aí a pergunta é, como é que o senhor faz a ponte para aquele gestor de uma empresa que não foi seu aluno, mas que quer assimilar ou modelar uma proposta vitoriosa de trabalho corporativo, quando o assunto é busca de uma visão estratégica para poder conduzir os seus colaboradores em busca do cumprimento dos objetivos da empresa? Abrantes, você sabe que nessa coisa onde a reputação é importante, não tem como boca a boca, você sabe disso, né? Tudo bem, estou lá nas redes sociais, quem quiser me seguir, @Prof. Carlos Júlio, está lá no Instagram, né? Você não vai me ver de sunguinha no Instagram, lá é só conteúdo de negócios e de gestão, mas você tem aí as redes sociais, mas o boca a boca é fundamental. E nesse boca a boca, né, como eu te disse, tem muito essa coisa, planos de capacitação e treinamento, e o que, na verdade, nos últimos anos eu tenho exercido mais é a curadoria de conselhos, porque as empresas começam a descobrir que ela ter um conselho consultivo, que pode ou não no futuro virar um conselho de administração, é um órgão muito importante da governança e para acelerar o crescimento de muitas empresas. Porque quando esse conselho é bem montado e acompanha a vida da empresa mês a mês, de repente atrai um fundo de investimento para alavancar os negócios da empresa, ou então ajuda numa possível fusão, numa nova aquisição e até mesmo numa abertura de capital. Então, com essa experiência que eu vim adquirindo lá atrás, né, desde que nós fizemos isso na minha querida Tecnisa, acompanhando todo esse desenvolvimento da Camil Alimentos, hoje da Aramis, eu acabei me especializando e trabalho muito nessa área de conselhos de administração. Ora como conselheiro profissional independente, que também sou há 35 anos, meu primeiro conselho foi na Metisa, lá em Santa Catarina, em 1986. Veja bem, Abranches, nem existia o tal do novo mercado, e eu militei no meu primeiro conselho. Deixa eu falar uma coisa aqui, professor. Você que está nos assistindo esse programa deve ter percebido que não apitou mais nada, né? Como aconteceu no primeiro bloco, no segundo, porque o professor encontrou onde estava a questão aí. Professor, quando a gente elimina os ruídos numa administração de pessoas, vamos falar de liderança agora, qual é o impacto disso para que a corporação atinja seus objetivos, acabando com os ruídos que podem atrapalhar uma comunicação eficaz?
Olha, muito boa pergunta, Abranches. Você sabe que talvez um dos atributos mais importantes da liderança é a sua capacidade de comunicação. E quando eu falo de capacidade de comunicação, eu não estou falando só de clareza, mas eu estou falando de algo fundamental, que é a franqueza. Eu aprendi com o Jack Welch, uma vez eu o entrevistei, eu fui presidente da HSM, nós trouxemos o Jack Welch umas 2 ou 3 vezes ao Brasil. E uma vez, numa entrevista, eu perguntei para ele, Jack, 23 anos de GE, você multiplicou o valor da companhia por 13 vezes em 23 anos, qual é o grande truque dos negócios? E ele me respondeu exatamente com essa frase. O pequeno grande truque dos negócios é a franqueza, né? Que em inglês é candid, to be candid. Porque ele diz assim, quando você é franco, o teu colaborador pode até não gostar do que você está dizendo, mas ele sabe que você está dizendo o que você pensa ou o que você está sentindo. E quando você fala com franqueza, pode doer ou pode aliviar as nossas dores, mas é exatamente o ambiente que precisa se criar entre líder e liderados para que o processo da empatia ocorra. Mas aí eu tenho um elemento, professor, que eu gostaria de acrescentar. É preciso que o líder goste de gente, né? Para alavancar não só o empreendimento, mas para alavancar uma relação sem ruídos que possam prejudicar, né? O líder que não gosta de gente não é líder, é chefe. Né? E tudo bem você ser um chefe, você montou o teu negócio, está tudo certo, ou você subiu na hierarquia da empresa, mas aí vem muito aquela frase que o Mandela repetia muitas vezes na construção desse lindo país que é a África do Sul, que foi construído na compaixão, porque se ele ficasse com os resquícios de ódio do apartheid, ele teria implodido, né? E Mandela dizia assim, da tribo, que é um ditado da tribo dele, da tribo Zulu, ele dizia assim, olha, tudo bem, sozinho nós vamos mais rápidos, mas juntos nós vamos mais longe. Que maravilha, perfeito. Agora, eu encontrei uma fórmula nas suas reflexões, professor. Por favor, traduza para nós SPQ. O que é isso? Eu acho que o SPQ, assim, eu gosto de pessoas que têm SPQ. Opa! Que sabem, podem e querem. Porque o que acontece, Abranches? Se você olhar para o teu time, você vai ver que tem muitas pessoas que sabem muito, podem muito, mas não querem. O querer é atitude. Como é que você faz alguém que não quer a entregar, a participar, a colaborar, a atender bem o cliente, a produzir melhores produtos e serviços? Quase impossível. Agora, quantas pessoas nós devemos ter no nosso time, aí mesmo na Band Vale, ou na sua empresa, você telespectador que está me assistindo, quantas pessoas que tem na tua organização que às vezes sabem menos, podem menos, mas quer muito? Sabe aquele profissional que tem brilho nos olhos, que se interessa por tudo, que gosta de cliente, que trabalha em equipe? As 3 palavrinhas-chave da nova economia: empatia, colaboração e prototipação. Perfeito, professor. Olha, eu quero te agradecer imensamente pela sua fala aqui conosco hoje. Professor Carlos Júlio, explicando coisas tão importantes para nós. Obrigado, professor. Falamos hoje sobre tantos aspectos que cada um dos itens citados pelo professor Carlos Júlio poderia se transformar num outro programa. Vocês perceberam, né? O importante é ficarmos com essas pílulas de conhecimento associadas à experiência. Veja, ele falou em foco, falou em perseverança, falou em estratégia, falou em liderança saudável. Eu espero que em nosso próximo programa todos estejamos melhores depois desse bate-papo generoso e construtivo. Muito obrigado e até o próximo. Agora é com Abranches.